pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira e nessa quarta-feira nós vamos estar estudando advérbios em português. Vamos começar com ele, só que nós vamos estar estudando lá no quadro, vendo esse assunto no quadro para que você possa compreender melhor. E também vamos estar tendo a nossa aula de história. A nossa aula de história hoje, ela é uma aula diferente. Por quê? Porque a nossa aula de história hoje, que fala sobre a nova república, ele é um assunto muito extenso. E por ser um assunto muito extenso, eu vou passar hoje um trabalho para vocês. Então, a nossa aula de história vai ser uma divisão de trabalhos, onde você vai ficar com a sua parte, você vai fazer sua pesquisa e não pode ser lido, por isso você vai fazer uma pesquisa resumida e você vai estar falando sobre aquele assunto, tá? Então eu vou estar distribuindo para que você possa falar sobre o tema que eu vou lhe dar. Você vai gravar um vídeo e esse vídeo depois, que não pode ter mais do que 5 minutos, você vai postar no grupo, tá bom? Então vamos lá para o quadro e vamos estar vendo o que é um advérbio. Quando a gente fala em advérbio, o que é? E como são classificados os advérbios? Então bora lá para o quadro e vamos, claro, nessa quarta-feira ficar um pouquinho mais de conhecimento, tá bom, pessoal? Bora lá. Pessoal, aqui nós vamos estar vendo os advérbios. E aí, quando nós falamos o que é um advérbio, a gente vai lembrar o seguinte: advérbio é a palavra que modifica o quê? Ele modifica um verbo, certo? Ele modifica um adjetivo e ele modifica outro advérbio. Então, o que é um advérbio? Advérbio é uma palavra que modifica tanto um verbo, como um adjetivo, como outro advérbio. E a gente vai poder entender melhor na classificação dos advérbios. Por exemplo, nós temos o advérbio de modo. E o advérbio de modo, no livro de vocês, vai existir toda uma tabela, certo? Onde vocês vão poder ver em quantidades maiores alguns advérbios que estão lá. Então, veja só, nessa tabela, aqui eu coloquei poucos, porque o meu quadro é pequeno. Então, você vai olhar no seu livro, na tabela, onde você tem um número de advérbios, assim, bem significativo. Então, pessoal, nós temos o chamado advérbio de modo. O advérbio de modo, ele classifica aqui, ó, ele é bem, mal, assim, depressa, devagar. E tem outros, né? Eu coloquei aqui apenas alguns advérbios de modo. Quais são? Bem, vamos dizer todo mundo junto? Bem, mal, assim, depressa, devagar. E vocês vão ver lá na tabela ainda mais. Observe essa frase aqui, ó. Fui bem na prova. Veja bem, quando eu digo assim, fui bem na prova, esse bem aqui é um advérbio. Olha ele aqui, ó. Advérbio de quê? De modo. O modo como eu me saí na prova foi bem. Então, esse bem aqui, ele vem modificando esse verbo aqui. O verbo fui, certo? Ele vem modificando ele. Quando eu digo fui mal na prova, então, esse mal aqui, ele é o quê? Ele é um advérbio, ó, bem, mal. Então, esse mal aqui, ele vem o quê? Modificando esse verbo fui, certo? Eu tanto poderia ter ido bem, como eu poderia ter ido mal, não é isso? Nesse advérbio. Temos aqui o advérbio de intensidade. Quais são os advérbios de intensidade? Muito, menos, pouco, bastante. E tem outros que estão na tabela do livro e vocês vão ver. Então, quando eu digo essa frase, ela gosta
bastante de estudar. Qual é o advérbio? O advérbio é aqui bastante. Olha ele onde está aqui, bastante. Tem outros, bem mais do que esses aqui. Então, o advérbio bastante, ele traz uma modificação para o verbo aqui, ó. Ela gosta bastante. Veja bem, quando eu digo que ele modifica o verbo, é porque eu poderia dizer ela gosta de estudar. Mas eu coloquei algo que vem o quê? Trazendo uma intensidade ao verbo. Ou seja, não é que ela só gosta de estudar, ela gosta bastante de estudar. É como se eu dissesse o quê? Que ela gosta muito de estudar. Então, o advérbio é uma palavra que ele vem o quê? Modificando um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. Então, quando eu disse aqui, ela gosta bastante de estudar, esse bastante aqui, que é o advérbio, ele traz uma intensidade para o verbo. Ou seja, não é que ele só gosta de estudar, mas quando eu coloco essa intensidade, eu estou o quê? Modificando o verbo. Não gosta, não somente gosta, mas gosta muito. Aqui essa outra frase, ele diz assim: o bebê era muito bonitinho, certo? Não é que o bebê era só bonitinho, o bebê era muito bonitinho. Então, esse muito aqui é o quê? É um advérbio. E esse advérbio, ele está fazendo o quê? Ele está intensificando o adjetivo, porque bonitinho é o quê? Uma qualidade que eu dei para quem? Para o bebê, não é isso? Então, quando eu digo que o bebê era muito bonitinho, eu intensifico esse adjetivo. Ou seja, existe uma modificação nesse adjetivo, porque não é que ele era só bonitinho, ele era muito bonitinho. Então, o advérbio de intensidade são o quê? Muito, menos, pouco, bastante, né? E outros. Então, ele vem intensificando ou um verbo ou intensificando um adjetivo. Aqui também, pessoal, a gente tem o seguinte, ó. Aqui também a gente tem o seguinte, o advérbio de tempo. No advérbio de tempo, eu tenho amanhã, hoje, cedo, sempre, nunca, certo? Quando eu digo a professora acorda cedo. Veja só, quando eu digo cedo, esse aqui é o advérbio. Qual é o tempo que ela acorda? O tempo que ela acorda é cedo, não é? Então, ele é um advérbio onde ele vem modificando o verbo. Porque aqui, ó, o verbo é o quê? Acorda. Só que ele não acorda qualquer hora. Eu dou o tempo que ele acorda. E o tempo que ele acorda é o quê? É cedo. Então, aqui eu tenho um advérbio de cedo, o advérbio cedo. Quando eu digo assim, Paula viajará amanhã. Qual é o tempo que Paula viajará? Amanhã. Qual é o advérbio? O advérbio é amanhã, porque é um advérbio de tempo. Então, eu coloco aqui o quê? Exatamente o tempo que Paula viajará. Já sei que Paula vai viajar, poderia ser manhã, tarde, noite, madrugada, mas aqui eu coloco o advérbio de forma específica, certo? Quando eu digo assim, ele sempre come sanduíche de mortandela. Esse sempre aqui vai ser o adjetivo de tempo? Sim, sempre é um adjetivo de tempo. Por quê? Porque quando eu digo ele sempre come sanduíche de mortandela, sempre eu estou me referindo ao tempo que ele come o sanduíche de mortandela. Então, existe uma constância nessa comilança aí. Quando eu trabalho o advérbio de lugar, eu trabalho com aqui, ali, perto, dentro, fora e outros, né? Minha escola é perto. Qual é o advérbio? O advérbio é qual?
é perto, tá vendo? Eu estou me referindo a um advérbio de quê? A um advérbio de lugar. Ou seja, o local que eu estou me referindo é um local próximo, é um local perto. Quando eu digo assim, Márcia foi ali no supermercado. Esse ali eu estou me referindo a quê? A tempo, não é? Estou me referindo, a tempo, a lugar. Quando eu digo assim, aqui, Paulo trabalha aqui. Eu estou me referindo a quê? Esse aqui é um advérbio de lugar e eu estou me referindo ao local que Paulo trabalha. Então, gente, a classificação dos advérbios, eles podem ser de tempo, de intensidade, de lugar, de modo, de afirmação. Quando eu digo uma frase, eu uso esse adjetivo aqui, certamente. Isso aqui é afirmação, certo? Quando eu digo certamente, Mário chegará do Recife. Esse certamente aqui, eu estou trabalhando uma afirmação, quer dizer, existe uma certeza. Então, eu estou me referindo a um advérbio. Existe também um advérbio de dúvida, né? Quando eu digo assim, talvez, né? Eu uso esse talvez aqui, talvez eu faça um bolo de chocolate. Esse talvez aqui, ele sugere o quê? Uma dúvida. Então, um advérbio de quê? Um advérbio de dúvida. Então, eu gostaria que vocês dessem mais uma olhadinha lá no livro de vocês, para que vocês pudessem ver, não é, a classificação dos advérbios e pudessem estar vendo de uma forma mais intensa, tá bom? Pessoal, em advérbios, na página 145, então tem a tabela com os advérbios de modo, de tempo, de lugar, de afirmação, de negação. Você vai fazer duas atividades. Você vai fazer a atividade do livro e você vai estar fazendo também uma atividade no caderno. Daquela tabela que tem, não é, digamos, advérbio de modo, aí tem lá quais são os advérbios de modo. Você vai escolher de cada advérbio 3 palavras, formar frase com ela. Você coloca advérbio de modo. Aí, digamos, advérbio de tempo. Aqui, ali, acolá, um exemplo. Você faz 3 frases com 3 advérbios de tempo. Aí você circula, não é? Aí você colocou lá advérbio de tempo, colocou as frases e circula. E vai fazer 3 frases com cada advérbio no seu caderno. Você vai postar, tá bom? Olha, só quero lembrar que tem alunos que ainda não entregaram o trabalho de Heidi, não é? A Órfã das Montanhas. E eu quero só lembrar que ele vale uma boa pontuação, viu, gente? Então, não fica sem mandar não, porque provavelmente sua nota vai cair bastante. Então, é isso, gente. Na nossa aula de história, como eu falei, hoje nós vamos fazer um trabalho. Esse trabalho é para nota? Sim, esse trabalho é para nota. Então, a República Velha é um assunto bem extenso. E ao invés de eu estar aqui só explicando, então nós vamos fazer um trabalho com ele. Eu vou pegar aqui a lista dos alunos que está aqui no meu celular e vou estar fazendo essa divisão. Então, vocês vão prestar bastante atenção para saber quem é que vai ficar com que parte. Eu não quero uma leitura. Se você pegar o livro, como houve um outro trabalho, fizer isso, for ler, eu não vou nem terminar de olhar o seu vídeo. Certo? Não vou. Por quê? Porque eu não vou atribuir nenhuma pontuação a ele, não vou atribuir nenhuma nota. Porque eu vou dar um tema para você estudar e para você explicar. Se você fizer leitura, então eu não termino nem de ver seu vídeo. Eu começo vendo, vi você com um livro na cara ou com a folha na cara, né, no rosto, né, que não é cara, é rosto. Vi você com a folha no rosto, o que é que eu vou fazer? Eu simplesmente não vou nem continuar mais olhando seu vídeo, porque eu não vou avaliar ele. Logo, avaliar no sentido de dar uma boa nota, logo eu já boto ali que você trabalho não feito, não realizado, tá? Porque não é leitura, é estudar o tema que eu lhe der para você explicar, tá bom, minha gente? Então,
Vou pegar aqui a relação dos alunos, tá aqui no meu celular, minha gente. Aí vocês me deem aqui uma licencinha para eu dar. Ó, página 89. Quem é aqui? Vamos pegar pela ordem. Ana Luísa. Ana Luísa, que da última vez fez um trabalho maravilhoso. Arrasou, Ana Luísa, né? Estudou realmente, fez um trabalho nota 1000. Então, Ana Luísa, você vai falar sobre a República Velha, sobre as elites no poder, tá? Tá aí no livro, página 89. Você vai falar sobre as elites no poder. Depois de Ana Luísa, vem Bianca. Bianca, você vai falar sobre a República da Espada. Então, Bianca, sobre a República da Espada. Não faz leitura, tá, Bianca? É para estudar o assunto e explicar. República da Espada. Bruno vai estar falando sobre Rui Barbosa. Bruno vai fazer essa pesquisa fora, porque ele está bem citado aqui dentro desse assunto e a gente vai querer saber um pouco sobre a vida dele. Você vai pesquisar quem foi Rui Barbosa e vai falar sobre ele. Então, Bruno vai falar sobre Rui Barbosa. Caio vai falar sobre Marechal Floriano Peixoto. Então, vai lá para o Google, Caio. Pesquisa sobre esse homem para falar sobre ele. Marechal Floriano Peixoto, tá? A outra pessoa é quem? Eloane. Eloane vai falar sobre Marechal Deodoro da Fonseca. Então, Eloane, Marechal Deodoro da Fonseca. Emily, você vai falar da República do Café com Leite. Então, pesquisa aí no Google. A República do Café com Leite, tá, Emily? Depois de Emily, quem vai vir vai ser Isabela Esté. Isabela Esté vai falar sobre o coronelismo, tá? Coronelismo. Aí depois de Isabela Esté vem Isabela Luísa. Isabela Luísa vai falar sobre as mudanças sociais. Está aí na página 91, Isabela. Certo? Mudanças sociais. Depois de Isabela Luísa vem Jamile. Jamile, você vai falar sobre Canudos, tá? Você vai falar sobre a Guerra de Canudos. Então, esse é seu tema. Tá aí na página 92, se quiserem complementar, vai buscar alguma coisa fora. João Antônio, você vai falar sobre, tá na página 93 o seu, João Antônio. Você vai estar falando sobre os agitados anos 1920 e o fim da República Velha, tá? Esse vai ser o seu tópico. Os agitados anos 1920 e o fim da República Velha. Depois de João Antônio, vem João Gustavo. João Gustavo, você vai falar sobre o tenentismo. João Gustavo fala sobre o tenentismo. E Alisson vai falar, tá na página 93, e Alisson, o seu, a coluna Prestes, ok? A coluna Prestes, onde você também vai falar sobre esse homem chamado Carlos Prestes, né? Tem tudo a ver uma coisa com a outra. E aí vem Kathleen, eu vou querer que você fale sobre a Aliança Liberal. Dá uma pesquisada no que foi essa Aliança Liberal, tá? Essa Aliança Liberal. Aí vem alunos que não estão nessa lista, quando foram digitar, não colocaram e ficaram sem atividades na aula passada. Então, eu vou pedir a Miguel, você vai falar também sobre a Guerra de Canudos, certo? Você vai pesquisar e vai falar sobre ela, Guerra de Canudos. Maria Helena vai falar sobre o movimento tenentista. Quero que Maria Helena fale sobre o movimento tenentista. Rachid vai estar falando sobre a política do café com leite. Então, Rachid, esse é o seu tema, a política do café com leite. E
Mateus. Mateus vai falar sobre a República da Espada, tá? Então, acredito que todos aqui ficaram com sua parte, e aqueles que faltaram da outra vez eu estou colocando agora. Então, você vai estar falando aí direitinho a sua parte, tá bom? Se porventura faltou algum aluno que não está nessa lista, mas eu acredito que todos estão aqui. Ah, Rafaela, gente. Rafaela. Rafa, você vai falar, Rafaela, sobre... Deixa eu pegar aqui um tema para você, Rafaela. Rafaela vai estar pesquisando sobre um homem chamado também, não é? Vai ficar junto com outro colega, Rui Barbosa. Então, pesquisa aí quem é Rui Barbosa e aí você pode escrever um pouco sobre ele e você pode falar alguma coisa, tá bom? Então, gente, eu só gostaria de lembrar isso a vocês. Então, o último trabalho, eu achei que ficou um trabalho assim, que ficou um pouco a desejar. Por quê? Porque teve aluno que colocou o livro no rosto e fez uma leitura. Então, quando eu coloco um tema, qual é o objetivo? O objetivo é que você estude aquele tema, faça um resumo dele. Aí, quando você faz um resumo dele, depois você vai estudar aquele resumo que você fez e você vai falar ali com suas palavras, você vai falar de uma forma rápida, não pode ser um vídeo com mais de 5 minutos, você pode falar num vídeo de 2, de 3, de 4 minutos, não é isso? E aí você vai fazer a sua postagem. Então, quando você pega aquele tema e você estuda sobre ele, você está aprendendo sobre ele, tá bom? Então, você também vai estar o quê? Vai estar ouvindo os vídeos que seus colegas também vão estar apresentando. Então, é isso, pessoal. Esse aqui é o tema que a gente tem, a República Velha, que foi de 1889 a 1930. Depois que você fizer a sua pesquisa, que você estudar direitinho, você vai fazer então a atividade. E aí você vai ter uma visão geral do assunto completo. Página 94 até a página 94 e 95, tá bom? Então, é isso, gente. Essa é a atividade para ser feita. Aliás, até a 96, da 94, não é isso? A 96 é a atividade. Então, essa é a nossa aula, gente. Eu desejo que você faça um bom trabalho, que você pesquise, que você estude e que você continue postando suas atividades, tudo direitinho como tá, né? Estou muito satisfeita, assim, estou muito alegre, porque realmente o grupo está bem movimentado, está tendo muitas postagens, os alunos realmente estão empenhados e isso realmente é uma coisa boa, tá bom? Então, ó, cheiro grande e até a próxima aula, que vai ser na sexta-feira. Então, que Deus abençoe e até lá, se Ele assim nos permitir. Cheiro!